Pessoal da nossa igreja, na paz do Senhor esta noite. Amém. Me encontro muito feliz nessa noite, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui nessa noite, encontrando um povo lindo, um povo edificado, abençoado, que vai morar lá no céu. Um povo, aleluia, a qual Deus deu seu Filho único para morrer por cada um de nós. Amém, meus irmãos amados. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Andréia, Aqui está comigo meu esposo, o presbítero Anderson, minha filha Adriele, tenho mais duas filhas, Amanda e a Aline, mas não puderam estar essa noite, Viemos aqui debaixo da bênção do nosso pastor local, lá da Drai Caju, Trazemos um grande abraço do nosso pastor. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor. Amém? Glorificado o nome desse Deus. Vocês já podem, meus irmãos, abrir as suas Bíblias lá em Mateus, aleluia, 3,16. Uma palavra já conhecida, mas foi a qual o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite a cada um de nós. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao nosso Redentor que está neste lugar. Todos acharam? Mateus 3,16. Aleluia, Jesus. E nos fala assim a palavra do Senhor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E os irmãos podem se assentar, adorando, exaltando, agradecendo, bendizendo, batendo palma, não sei, mas da forma que você queira adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele está aqui no meio de nós. Esse Deus grandioso, a qual, meus irmãos, aqui é o melhor lugar. É o melhor lugar em que eu e você podemos estar, porque a partir do momento em que eu e você escolhemos esse Jesus maravilhoso, você pode ter certeza que, como já foi falado aqui sobre o deserto, Deus, Ele só confirma, E eu fiquei, Senhor, essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração, porque mais à frente vem falar sobre a tentação de Jesus. E o que acontece sobre a tentação de Jesus? Jesus foi o que? Conduzido. Aonde Jesus foi conduzido? A palavra vem nos falar assim sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só como é que o inimigo ele é. A palavra do Senhor vem nos falar que Jesus, ele acaba de ser batizado nas águas. E o Pai, aleluia, fala: Esse é o meu Filho amado. E Satanás, ele vem e fala assim: Se tu és Filho de Deus, sabendo já que Jesus já estava há 40 dias e 40 noites em jejum, ele já sabendo disso que ele veio tentar a Jesus. Assim como Ele faz comigo e com você a todo instante. Ele nos tenta a cada minuto e segundo de nossas vidas, meus irmãos. E aqui eu paro para analisar que Ele falou para o Senhor: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome, querendo colocar uma dúvida em Jesus. Muitas das vezes o inimigo ele vem querendo colocar dúvida sobre aquilo a qual o Senhor falou na minha vida, falou na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite: quando Deus fala, Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta. Esse Deus a qual nós servimos, Ele faz o impossível acontecer, meus irmãos. E eu quero contar rapidamente dentro desse texto, não saindo dele, mas um testemunho que aconteceu na minha vida, porque eu gosto de contar dos meus testemunhos, porque quando eu estava na prova, eu ouvia muitos testemunhos e isso edificava a minha fé. Há 15 anos atrás, este homem que está aqui, presbítero Anderson, ele tinha saído de casa
casa, meus irmãos, me deixou grávida da minha filha, que hoje não pôde estar aqui, a Aline, de 15 anos. E para alguns parecia tudo perdido. Para alguns, até mesmo de dentro de onde eu estava congregando naquele lugar, parecia que nada iria acontecer mais. Só que eu não olhei para a esquerda, não olhei para a direita, eu foquei o meu alvo naquele que disse que iria acontecer, naquele que disse que poderia fazer o impossível acontecer, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus do impossível, meus irmãos. Eu não sei o que você veio pedindo, o que você está pedindo, qual o deserto que você está passando, mas eu quero te dizer que o Senhor só nos leva no deserto para nos fortalecer, para que nós venhamos passar em uma prova e sermos aprovados. E foi dessa forma que aconteceu comigo, minhas irmãs. Eu passei por uma prova muito difícil. Esse homem, quando ele saiu de casa, ele me deixou para fazer uma mudança. Eu, sem conhecer o local a qual eu morava, algumas pessoas da igreja que me ajudaram a fazer aquela mudança para aquele lugar. E eu me mudei para um determinado local. E eu chegando naquele local em um mês, minhas irmãs, meus irmãos, aquela mulher, ela, dona daquele lugar, ela fez um contrato comigo de 2 anos para ficar naquela casa. Em um mês, eu acho que ela viu que eu estava sozinha. Eu não sei o que houve. Eu acho que foi até o manifestar do inimigo mesmo, para querer me atribular muito mais naquela prova a qual eu estava passando. E ela falou para mim: eu te dou 1 mês para você sair dessa casa. Eu te dou 1 mês para você procurar, porque meu filho é envolvido e tal, ele vai precisar da casa. Eu não sabia se era verdade, se não era. Eu só sabia que eu tinha que achar um lar. Eu sabia que eu estava grávida com a minha filha mais velha, que tinha 6 anos na época. E eu me recordo, meus irmãos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas ali, sabe? Eu fiquei ali, eu tinha acabado de entrar na casa, basicamente, acho que não fazia uns 15 dias quando ela veio falar isso para mim. E naquele momento, meus irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu farei? Uma certa feita, meus irmãos, eu estava dentro da igreja. Eu estava na igreja orando e muito preocupada, porque eu tinha um cachorrinho que eu tinha deixado ele em casa. E eu preocupada com o cachorro, não preocupada com a casa. Gente, quando eu cheguei da igreja, o cachorro estava lá simplesmente na casinha dele, mas a minha casa estava totalmente alagada, essa casa a qual eu tinha acabado de me mudar. E eu perdi a maioria das coisas que eu tinha: cama, guarda-roupa que eu tinha montado. Acho que eu só tinha montado o guarda-roupa, que foi o que eu consegui montar. As minhas roupas estavam todas no chão. E eu me lembro que as irmãs da igreja pegaram aquilo tudo, jogaram fora, eu deixei de jogar. Pegaram as roupas, levaram para lavar. E não foi só isso, meus irmãos. E eu ali naquela igreja para encontrar outro lugar para ficar. E aquela mulher ia e vinha todas as noites e dizia: já encontrou um lugar, porque eu preciso da casa. Uma certa feita, eu indo para o trabalho, eu me lembro que eu atravessando ali a passarela 5, eu com a barriga grande já. Era um feriado e o rapaz chegou atrás de mim. Eu não sei, mas ele disse que estava armado. E eu me recordo, como se fosse agora, que eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, meus irmãos, tinham 5 letras na minha visão. E essas 5 letras estavam escrito Jesus. Meus irmãos, como uma cena de filme. Quando eu abri os meus olhos, um carro ali na Avenida Brasil parou. O homem saiu de dentro daquele carro e foi para cima daquele moço e falou: sai de perto dela agora, sai, senão eu toco fogo em você. Eu me recordo que aquele homem que estava ali, que dizendo que tinha uma faca, saiu correndo e entrou na comunidade. E ali eu tive um grande livramento da parte do Senhor. Um dos livramentos, isso tudo foi acontecendo tudo no mesmo tempo. Uma certa vez, eu grávida ainda de joelho, me lembro que eu fazia oração meia-noite, eu orava às 3 da madrugada, eu estava, sabe, passando por aquele deserto, mas eu sabia que o Pai que me prometeu, Ele ia cumprir o que me prometeu, porque eu cria, meu irmão, eu tinha algo que podia dizer para mim: se não vai acontecer, eu dizia: vai, porque o meu Redentor vive, vai, porque Ele me prometeu, vai, porque eu estou passando nesse deserto, mas esse deserto não é para morte, como já foi falado aqui nessa noite, nenhum deserto é para morte.
rua. E eu ali meia-noite orando, a minha filha dormindo na cama. E aí veio um homem, ele passou e retornou. No que ele retorna, ele diz: estou armado. Me dá tudo que você tem aí. Me dá dinheiro, o que você tiver. Eu me recordo que eu de joelho estava. Eu de joelho falei para ele: não tenho nada, não sei se celular. Tinha um celular em cima da cama. Ele disse: então me dá esse celular para me não atirar em você e na sua filha. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes as pelejas vem uma peleja, mas às vezes vem várias pelejas, várias coisas, que foi o que aconteceu comigo. Eu me recordo que uma certa feita, nessa feita, a qual eu já até comentei aqui sobre o dia que alagou a minha casa, eu liguei para ele, gente, não esqueça, foram 18 vezes. Imagina uma mulher grávida, esperando auxílio de alguém, ligar para o pai de sua filha, por ter aquele grande amor, e saber que aquela pessoa estava simplesmente negligenciando você, não querendo falar com você, não querendo te atender. Imagina o sofrimento dessa mulher. Era assim que eu estava, sofrendo debaixo de uma chuva, minha casa alagada, minha filha me ajudando a tirar a água dali. Eu me recordo, meus irmãos, que eu me ajoelhei no meio daquela água, e com toda a autoridade eu me lembro que eu debati sobre aquela água, bati os meus pés e falei assim: é Satanás, pois agora que eu vou subir ao monte mesmo. É Satanás, pois agora que eu vou na consagração mesmo. É Satanás, pois agora que eu vou jejuar mesmo. É Satanás, pois agora que eu vou orar mesmo. Orar estigando e contar. Porque eu criei no meu Redentor que disse que iria trazê-lo de volta. Orar estigando e contar. Ah, meus irmãos, não ache que é fácil passar pelo deserto. Não ache que o deserto vai ser fácil ou rápido. Para alguns pode ser rápido, para outros pode ser demorado. E esse meu deserto foi quase um ano, acontecendo coisas horrendas, coisas horríveis, eu sendo humilhada, maltratada, mas crendo em quem me prometeu. E uma certa feita eu no monte, eu não me esqueço, que foi ali no monte do Batã, se não me engano. Eu estava ali, e nesse dia, por incrível que pareça, eu fui ajudar uma irmã. Essa irmã precisava muito, ela queria muito, ela disse assim: André, eu preciso muito ir ao monte. Eu falei: vamos, minha irmã, estou aqui para te ajudar, estou aqui no que precisar, porque nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que fazer conforme a palavra do Senhor nos fala, orar uns pelos outros. E ali eu subi, e acredito que o Senhor, vendo tudo aquilo que eu estava passando, e vendo também que eu estava passando pela minha peleja, mas não estava olhando só para a minha peleja, eu estava ajudando quem também estava pelejando. E eu me recordo que eu subi ao monte, quando eu já estava descendo, um moço me chamou, e ele falou assim, já era de tardezinha para a noite, já estava anoitecendo. Ele disse: olha só, não sei se você algum dia vai me ver por aqui, mas eu quero te dizer que o meu Senhor, o seu Senhor, Ele manda te dizer que não é amanhã, é hoje. Hoje Ele entra na tua casa, hoje Ele vai fazer algo extraordinário. Hoje você vai ver a mão do Senhor agir na sua vida. Meus irmãos, eu fui crendo naquilo. Sabe, eu falei assim: hoje do Senhor pode não ser o meu hoje. Hoje do Senhor pode ser amanhã, depois, daqui a um mês. É conforme Ele quer. Mas, meus irmãos amados, o hoje do Senhor foi o hoje meu. Porque quando eu adentrei pelaquela ruazinha, a qual Jesus, a qual me disseram que eu teria que sair daquela casa, e eu me deparei com as coisas todas na rua, máquina, geladeira, tudo que ele tinha formado lá na outra casa, tudo que ele tinha formado lá para formar uma outra família. E eu me recordo que uma certa feita, eu numa igreja, uma irmã falou assim para mim: engraçado, eu olho para você e vejo tudo duplicado na sua casa, 2 geladeiras, 2 fogões, 2 máquinas. E eu fiquei assim, sabe, na hora verdadeiramente eu nem imaginava que seria isso. Mas verdadeiramente o Senhor, Ele cumpre com o que Ele fala. Quando é Deus falando, assim como a irmã já falou aqui, a irmã Tamires falou hoje nessa noite, quando vem de Deus acontece, meus irmãos. Porque Deus nos sustenta, Deus segura em nossas mãos, Deus faz o impossível acontecer. Quando nós cremos, quando nós estamos verdadeiramente prosseguindo o caminho, quando
não servia ao Senhor. E tudo que o Senhor falou, que ele ia servir ao Senhor, que ele ia entrar dentro da casa do Senhor, está hoje ele aqui, para a honra e a glória do Senhor, como presbítero da casa do Pai. Porque quando Deus fala, meus irmãos, ele cumpre. Esse Deus que eu e você, meus irmãos, nós servimos, ele cumpre. Ele cumpre quando é ele falando. Satanás, ele vai vir assim como ele fez com Jesus, dessa forma, querendo dizer que você não é o filho amado, querendo dizer que você não é o escolhido, querendo dizer que você é pequeno demais para conseguir, querendo dizer coisas que só ele diz, só o inimigo diz. Mentiras, porque ele é mentiroso, ele já perdeu. Então eu quero dizer nessa noite, aleluia, para mim e para você, que através de como Jesus venceu, de como a misericórdia do Senhor esteve sobre mim e eu consegui vencer, eu sei que mais e mais nós vamos conseguir vencer, porque não para por aqui, não para só nele. Nós temos outras pessoas que nós temos que buscar lá fora, nós temos que levar e fazer conforme a palavra do Senhor diz, e de pregar o evangelho, e de alabasturiando e cantará. Esse Deus, ele manda a mim e a você levarmos essa palavra, porque essa palavra liberta, porque essa palavra cura, porque essa palavra transforma, porque Jesus não mudou, porque ele continua sendo o mesmo hoje e sempre. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que eu e você, nós podemos mudar. Não queira mudar, não. Mude, mas mude para melhor. Se você orava 10 minutos, hora e 20, hora e 30, melhore seu tempo de oração. Se você jejuava 2 horas, melhore o seu tempo de jejum. Se você lia a palavra 5 minutos, melhore o seu tempo de ler a palavra do Senhor, porque só a palavra que liberta, só a palavra que nos cura, só a palavra que nos transforma de dentro para fora. Porque quando nós conhecemos esse Jesus lindo, gente, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. E não é só porque ele abençoa, não, é por muito mais do que isso. A palavra de Deus vem nos falar que ele já foi e vai nos preparar, e nos preparou grandes moradas, que lá no céu tem muitas moradas para mim e para você. Não é sobre aqui a terra, não é sobre as bênçãos daqui da terra, mas é sobre as bênçãos lá do céu. É sobre estar firme na rocha, para quando chegar aquele grande dia, eu e você recebemos das mãos dele a coroa da vida. Aleluia! Para que eu e você não venhamos perder essa coroa aqui na terra com as coisas do mundo, para que não venhamos ser enganados pela astúcia do inimigo, para que Satanás não venha enganar falando o que não, o que é o nosso ouvido muitas das vezes até atrás. Mas eu quero dizer, meus irmãos, fiquem ligados. Vamos ficar ligados, porque ele vem sim. Muitas das vezes com sapatinho de lã. Se ligue com o Pai. Porque quando eu e você estamos ligados com o Pai, nós sabemos o que é de Deus e o que não é. O que provém do Senhor e o que não provém do Senhor. Quando temos pensamentos que não provém do Senhor, meus irmãos, peça perdão a Deus, confesse ao Senhor. E não queira mais entrar isso na sua mente nem no seu pensamento. Porque o Senhor, ele nos transforma de dentro para fora. Aquele que mentiu, não mente mais. Aquele que adulterou, não adultera mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Porque esse nosso Deus, a qual nós servimos, ele é isso, ele é renovo. Quando ele chega na casa, ele transforma. Quando ele chega no lar, ele faz coisas inexplicáveis, maravilhosas. E esse Deus, ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. E você e eu escolhemos a melhor parte. A melhor parte é adorar esse Redentor. A melhor parte é adorar a esse Jesus, que deu o exemplo do batismo para que nós nos batizemos, que deu o exemplo de passar pelo deserto para que eu e você, quando estivermos passando, também venhamos lembrar que esse Jesus, que não merecia nem passar pela cruz, ele passou pela cruz, ele passou por esse deserto. Que quando eu e você acontecer de alguém que você ama, que você chama de amigo, te trair, você se lembre que Jesus também foi traído. Que você se lembre que não foi porque ele foi traído
Pelo contrário, Jesus é maravilhoso e Ele ensina a mim e a você que nós devemos amar a quem nos persegue, que nós devemos fazer a diferença aqui nessa terra. Não é fácil, mas nós temos que fazer a diferença. A diferença cabe a mim e a você. E quando é que nós fazemos essa diferença? Quando nós estamos verdadeiramente aqui. Quando é que nós passamos pelo deserto e pelas tentações? Quando nós estamos verdadeiramente dizendo: está escrito, está escrito. Porque Jesus diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Está escrito que nós devemos adorar somente a Ele. Está escrito que não devemos tentar o nosso Deus. Como é que Jesus venceu a tentação? Jesus venceu a tentação com a palavra. Foi com a palavra, esfriando em Cantarábia. E eu e você só vamos vencer as tentações se nós estivermos mergulhados nesta palavra. Na palavra, no jejum e na oração. Por isso nós temos que estar ligados, para que quando Satanás vier, nós dissermos: está escrito. Que só a Deus adorar, que só a Ele engrandecer, que só Ele é digno de toda adoração. Mesmo que não seja do jeito que você queira, que você esteja planejando, mas sempre seja do jeito que o Pai quer, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele é o início, Ele é o fim, e Ele sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Eu e você não sabemos, mas quando nós descansamos nos braços do Pai, Ele faz o impossível acontecer. Aleluia! Eu gostaria, se possível for, convidar a igreja a se colocar de pé pra gente nessa noite. Enquanto a minha filha louva, eu gostaria que você falasse com o Pai, escutando esse louvor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai querido, Pai amado. Nós estamos aqui, Senhor. Fale para o Senhor nessa noite o que é que você precisa que seja tirado de você. Porque eu e você, nós necessitamos retirar de nós aquilo que não apraz ao Senhor. Aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos retirar. Arrancar de nós. Porque muitas das vezes, aleluia, Jesus, o meu próprio agir. Aleluia, Jesus, sendo a graça. O que seria? Eis aqui, Senhor, meu Deus, os teus filhos amados, Senhor. Por isso eu te peço, Deus Santo, Deus Santo, nessa noite, tocai-nos, Senhor, meu Deus, do alto das nossas cabeças, meu nossos pés, Senhor. Limpa-nos, Senhor, nos purifica, Senhor. Nos purifica, Pai, Pai amado, retira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor. O que seria? Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Pai querido, porque nós necessitamos ser libertos, Senhor. Qual
Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu peço no que estado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, que o Espírito sobre nossas carnes. Amém? Que eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Em nome